quero te fazer uma pergunta. Você sabe por que as pessoas, ou melhor, por que as mulheres funcionam de forma diferente? Numa mesma família existem vários tipos de mulheres. Umas mais sensíveis, outras mais práticas, outras mais criativas, outras mais competitivas, outras que gostam de planejar. Mas por que isso acontece? Eu sou Ellen Alves, sou terapeuta e ajudo mulheres a se conhecerem e a entenderem as suas emoções. Uma mulher estava muito acima do peso. Ela procurou fazer de tudo para emagrecer. Fez dieta, fez exercício, procurou emagrecimentos em grupo, mas nada fazia com que ela emagrecesse. Cada coisa nova que ela tentava, ela engordava ainda mais. Ela chegou a fazer bariátrica, perdeu peso, mas quando passou o pós-operatório, ela voltou a engordar tudo de novo. A comida a dominava, ela não sabia dizer não para a comida e ela buscava incessantemente preencher um vazio, uma insatisfação, e nada fazia acabar. Ela chegou a pesar 150 quilos. Outra mulher magra fazia de tudo para engordar. Tomava vitamina, comia o que queria, comia besteiras, fora de horário, tinha uma alimentação super desregulada, sofria bullying na escola, porque era chamada de Olivia Palito, aquela do Popeye, sabe? Mas nada que ela fizesse fazia com que ela engordasse. Por que essas duas mulheres são tão diferentes? Porque uma tem muita facilidade para engordar e a outra não consegue engordar de jeito nenhum. Será que isso é genética ou tem alguma outra explicação? Bom, para te explicar por que as mulheres ou por que as pessoas agem de formas diferentes, pensam diferentes, eu vou precisar citar alguns nomes estranhos. E você não precisa se atentar e nem gravar nenhum deles. O que você precisa é entender a função de cada um. Primeiro, eu vou falar dos neurônios, que é um corpo celular que conversa com outros corpos celulares, que podem ser outros neurônios ou podem ser outras células musculares, células endócrinas, células emocionais e por aí vai. Os neurônios são responsáveis por levar informações para aquele outro corpo celular, para que esse outro corpo tome alguma ação. E ele leva essa informação através de uma energia elétrica, chamada sinapses elétricas. Os neurônios conversam entre si através dessas sinapses, que vão formando conexões e eles vão passando as informações até que chegue num corpo celular onde ele vai transmitir a informação que ele precisa. Por exemplo, se for para levantar o braço, ele vai passar a informação até chegar num corpo celular responsável para que a gente consiga levantar o braço, ou seja, fazer o movimento que precisa. E todos esses neurônios, todos esses corpos celulares formam um sistema elétrico no nosso corpo. Quando o bebê nasce, ele nasce com 76 a 86 bilhões de neurônios. E o recém-nascido cria até 1000 sinapses por segundo. 1000 conexões entre os neurônios com outros corpos celulares para distribuir e aprender novas funções. É importante que no início da vida aconteça isso, crie-se muitas sinapses, porque é o momento que o bebê está aprendendo tudo que ele vê, tudo que ele percebe, tudo que ele sente. Primeiro se cria essas sinapses, para depois lá no final, lá com 5 ou 6 anos de idade, começar um novo processo, que é a poda neural, que eu vou falar daqui a pouco sobre ela. Quando o bebê nasce, já nasce com todos os neurônios no corpo, só que eles ainda não têm todas as comunicações. As comunicações entre um neurônio ou outro vão sendo formadas conforme as sinapses. E também ele não vem totalmente pronto. Falta uma parte importantíssima, que é a bainha de mielina. Essa capa de mielina, ela serve para aumentar a efetividade do envio desse sinal elétrico ao nosso corpo. É como se fosse a capa de borracha de um fio de cobre, desse que nós temos na nossa casa. Nós desperdiçamos menos energia quando nós canalizamos essa energia e enviamos para onde a gente quer, através do fio de cobre, encapado pela borracha. No nosso corpo acontece a mesma coisa com a capa de mielina. Essa capa de mielina, ela vai dar a formação ao trajeto de construção dos nossos traços de caráter, que são 5. Os nomes foram dados por alguns cientistas no passado. São nomes estranhos, mas não tem nada a ver com o que você já ouviu por aí. Nem é uma doença, nem é uma patologia, é apenas uma forma de identificá-los. E você só precisa mesmo entender como é cada um deles. Então são eles: esquizoide, oral, psicopata, que não são os dos filmes,
masoquista e rígido. Cada um desses traços é formado em uma fase da infância, que vai de 0 até 5 anos de idade, ou seja, desde a gestação até mais ou menos 5 anos. O processo cronológico de mielinização começa no topo da nossa cabeça e vai descendo até o final da nossa coluna vertebral. Eu trouxe aqui esse bonequinho, não sei se vai dar para ver direitinho, mas imagina aqui que a criança, ela tem 1000 sinapses por segundo. Conforme ela vai crescendo, vai criando mais idade, ela vai recebendo aquela capa de mielina que eu mencionei antes. E essa capa, ela vai descendo por toda a coluna vertebral. E conforme essa capa vai descendo, ela vai ganhando novas sensações, novas percepções. E ela vai ganhando um novo controle motor e recebendo novas informações sobre o meio ambiente para ela aprender como interagir com esse meio ambiente. Então são dois caminhos, o de aprender e o de controlar. Quando o bebê nasce, as pernas já existem, o corpo ali já existe, mas não tem controle e sensação. O bebê não tem controle, por isso que ele não consegue andar assim que ele nasce. Ele até movimenta as perninhas, mas é tudo sem controle, são apenas espasmos. E conforme essa capa de mielina ela vai descendo pela coluna vertebral, essa criança vai começando a ter controle dessa parte do corpo que está sendo mielinizada. Por exemplo, quando a bainha de mielina começa a descer aqui na altura da boca, na altura dos ombros, o bebê começa a conseguir controlar os braços, então ele começa a pegar as coisas e colocar na boca. Mas aí, conforme a criança vai crescendo, acontece também a poda neural. O que é isso? Então imagina que a criança criou ali 1000 sinapses por segundo, mas o sistema elétrico dela percebe que não precisa utilizar todas essas sinapses, todos esses caminhos que foram criados. E a poda neural, ela vai descartar essas sinapses que não serão usadas. Os caminhos que foram criados e utilizados várias vezes vão continuar. Os que foram usados poucas vezes ou não foram utilizados, significa que eles não são eficientes e por isso eles vão morrer. Imagina um caminho que tem mato, uma viela, e de repente todo mundo começa a cortar caminho por aí. Todo mundo passa pelo mesmo lugar. Ali vai formando um caminho no meio do mato. Mas se ninguém passar por ali, o que vai acontecer? O mato vai voltar a crescer e a passagem que havia sido criada vai desaparecer. O mesmo acontece com o nosso sistema nervoso. Essas sinapses que foram criadas e não foram utilizadas, esses caminhos elétricos, eles vão sendo descartados. É para te dizer o porquê que as pessoas funcionam diferentes. As pessoas comentam assim, homens e mulheres são diferentes. Mas você já reparou que mesmo entre as mulheres existem muita diferença? Diferença na maneira de lidar com as coisas, na maneira de agir, a maneira de funcionar, a maneira de pensar. As pessoas funcionam de maneiras diferentes. As mulheres funcionam de maneiras diferentes. Cada mulher é de um jeito. E é por causa dessa poda neural. O meu sistema nervoso aproveitou caminhos que o seu sistema nervoso talvez não tenha aproveitado. Então, a mielinização de cada traço de caráter, ela vai fixar esses caminhos que o meu sistema achou seguro em manter. E isso moldou tanto a minha mente quanto o meu corpo, fazendo eu agir e reagir, criando a minha própria história. É interessante dizer que um neurônio não cria uma ramificação por si só. Existe um elemento externo que vai ativar o emocional da nossa vida, e isso vai fazer com que eu precise sobreviver àquele meio ambiente, aquele sistema que eu estou inserida. O nosso sistema se desenvolve, elimina algumas partes para a qual ela não quer mandar energia, mas não foi só de forma biológica, foi também de forma emocional. Nosso corpo é muito inteligente. Nascemos num mundo que nós não sabemos nada e começamos a aprender. E quando passamos pela primeira infância, nosso sistema verifica quais foram os caminhos que não foram utilizados e joga fora. E é aí que a gente vai repetindo os mesmos caminhos até a gente crescer. A mielinização, ela vem para trazer controle e sensações para todo o nosso corpo. Mas o que será que tem entre o mundo emocional e o mundo biológico? Então, à medida que a mielinização ela vai acontecendo, eu começo a sentir coisas novas, sensações novas. Eu começo a sentir cheiro, começo a sentir vontade de ir no banheiro, por exemplo. Mas enquanto essa criança está se formando, o ambiente em volta, o ambiente que ela vive, já está formado.
Essas novas sensações, ela vai percebendo, vai reagindo, interagindo com as histórias, com os fatos que estão acontecendo naquele momento. Mas aí você pode dizer, mas eu nem me lembro de nada que aconteceu quando eu era criança, né? Até os meus 4 anos de idade, eu não me lembro de nada que aconteceu. E isso tem uma explicação também. Mas mesmo que você não lembre, essas informações estão registradas no nosso sistema límbico. E nós não nos lembramos porque o hipocampo, que ele é responsável por ligar as informações, como por exemplo, um cheiro, né, a fragrância de um perfume com uma pessoa que usa. Sabe quando você está andando na rua e aí o vento bate e traz uma fragrância de um perfume? Na hora você sente aquele cheiro e aí você se lembra de alguém que usava ou alguém que usa aquele perfume. Então, essa é a função do hipocampo. Ela liga o nome de uma comida ao gosto, à sensação, ao acontecimento quando você estava comendo aquela comida. Ele liga uma música ao acontecimento. Só que esse hipocampo, nessa fase da infância, ele ainda está em desenvolvimento. Então, as memórias, elas ficam ali guardadas nos córtex, mas nós não conseguimos ter acesso a elas, porque essa pecinha, que é o hipocampo, que junta todas essas informações, que junta o quebra-cabeça, ainda não existe. Na infância, ele ainda está se formando e por isso nós não vamos conseguir ligar essas informações para ter uma consciência do que realmente aconteceu. Mas não lembrar não significa que não aconteceu. Essas memórias existem e elas interferem em como as pessoas recebem os estímulos na vida hoje. Como as pessoas pensam, como elas sentem, como elas agem, como elas reagem. Existem caminhos prontos dentro da nossa cabeça e eles ficam funcionando mesmo que a gente não tenha consciência das histórias que estão lá dentro. E o caminho para acessar essas informações é através do corpo. Um determinado corpo carrega uma determinada mente que carrega uma história. Mas aí você pode se perguntar, mas muitas pessoas são parecidas e não são pela história que elas viveram, são pela genética. E sim, a genética existe e nós não podemos desconsiderá-la, mas ela é responsável por nos fazer herdar algumas características dos nossos pais, mas nem tudo vem pela genética. Para ilustrar, você pode olhar aí na sua casa, encontrar alguém que é muito parecida com você. Mas se você reparar no formato do olho, no formato da boca, no formato do corpo, você vai ver como muda. Eu, por exemplo, sou muito parecida com a minha irmã. Nós temos a diferença de 2 anos, mas muitos perguntam até se nós somos gêmeas. Porém, se você reparar nos detalhes, você consegue ver bastante diferença. Por exemplo, a boca dela é bem mais carnuda que a minha boca. E mesmo que o nosso sorriso se pareça, mas os lábios são diferentes. E essa diferença acontece por causa da formação dos traços de caráter. Algo que eu senti, ela não sentiu tanto assim. E por isso foi dando pra gente diferenças na nossa boca. Até mesmo gêmeos idênticos têm formatos diferentes. Porque mesmo eles vivendo no mesmo lar, cada um teve uma percepção dos acontecimentos diferentes. Isso foi fazendo com que eles tivessem caminhos neurais diferentes. Então, o DNA ele é responsável pela cor da pele, pela cor dos olhos, pela textura do nosso cabelo, mas o formato, sensação e expressão é formado pelos traços de caráter. Agora, de onde vem tudo isso que eu estou contando aqui para vocês? Então, a primeira pessoa que começou a falar sobre a mente foi um médico, que foi o Freud. E depois quem deu sequência foi o Reich, um professor que percebeu que a psicanálise não era suficiente para curar todas as pessoas que precisavam. E aí ele percebeu que não era a mente e o corpo separado, como todos estavam tratando na época, mas sim que mente e corpo estão entrelaçados e que é possível identificar no formato do corpo o formato da nossa mente. Depois veio Lowen, trazendo mais uma percepção energética. E eu gosto também de citar o Helling, porque quando vejo a história de uma mulher, a história dela é cheia de relacionamentos. E Helling foi quem estudou os relacionamentos como um sistema. Mas falando sobre os traços de caráter, para aproveitar o exemplo daquela mulher que não conseguia emagrecer, eu vou explicar sobre esse segundo traço a ser formado, que é o traço chamado oral, que é esse traço que é mais evidente nessa mulher que não conseguia emagrecer. Todos nós temos 5 traços de caráter, porém temos alguns que se sobressaem mais do que os outros. O traço de caráter oral, ele se inicia quando um bebê nasce e vai até um ano e pouquinho.
Nessa fase, o bebê depende exclusivamente da mãe. Ele ainda não sabe falar, não sabe pegar, não sabe pedir, então ele precisa que alguém adivinhe o que ele está sentindo. E muitas vezes, nessa de querer que alguém adivinhe o que ele quer, nem a mãe consegue. Porque é difícil mesmo, né? Às vezes a mãe vai mais pelo horário. Deu a hora de amamentar, vai lá, né? Ó, já tá mais ou menos na hora, então acho que é isso que ele quer. Mas se a criança já está chorando por outro motivo e a mãe olha e fala assim, já está na hora do mamar, e ela vai dar o leite, o bebê vai pegar. Porque ele não sabe, ele não pensa assim, minha fralda está suja. Ele ele só sabe que tem alguma coisa ali que está incomodando. Mas aí a mãe chega com leite como solução para o problema dele, que na verdade é a fralda suja. E aí imagina, só quando ele terminar de mamar é que ele percebe que o incômodo não passou. E ele volta a chorar. E essa mãe pode pensar, ele quer arrotar, aí pega no colo e fica lá esperando o bebezinho arrotar. E na verdade ele está precisando que seja trocado. Tem outra coisa ali incomodando. E com isso ele começa a se sentir sozinho. Não tem ninguém aqui que possa atender minhas necessidades. Quem é que vai me ajudar? E essa é a grande dor do traço oral. É a dor do abandono. Uma dor de desamparo. Não tem ninguém aqui para fazer isso por mim. Não estão me dando o que eu estou precisando. Seja fome, seja sono, seja carinho. Porque nessa fase o bebê precisa muito de contato. E às vezes o bebê queria até atenção, mas a mãe chega ali e não está emocionalmente presente. Então ela amamenta pensando no problema, pensando no celular, olhando para a TV, mas ela não olha para essa criança. E o bebê continua com o seu problema sem ser resolvido, porque se ela queria atenção, ele está tomando leite, mas não está tendo atenção. E nessa fase da criança é quando está acontecendo o processo de mielinização, lembra que eu comentei? Na altura da boca, até a caixa torácica, aqui os ombros e os braços. Então, conforme isso vai acontecendo, vai fazendo com que a criança tenha controle sobre os seus movimentos. Ela já consegue esticar o braço, fechar a mãozinha e levar o objeto na boca. Então, ela está tendo novas percepções, novas sensações degustativas, olfatórias e auditivas. O oral tem uma memória que ele não se lembra, mas que deixa seu cérebro com essa informação. Você vai ser abandonado, você precisa fazer alguma coisa, se mexe. Coloca a boca no mundo, senão vão te esquecer aí. E com isso, o bebê começa a desenvolver o recurso do oral. Ele está ali tentando se comunicar de diversas formas para ser atendido, seja pelos olhos, seja pelos jeitos diferentes de choro, seja pelo contato. O oral, quanto mais ele existe, melhor o mundo dele fica. São extremamente transparentes, não conseguem esconder as suas emoções. Sabe aquela pessoa que quando está andando na rua e vê alguma coisa de errado, alguma coisa estranha, ela franze a testa, ela já faz logo uma careta, ela não consegue demonstrar, ela não consegue disfarçar aquilo, né? E aí quem tá do lado pega e dá um tocãozinho e fala assim, não faz isso, não olha, né? Então, são essas pessoas que têm essa transparência, né? Que você olha pra pessoa e você sabe o que ela está pensando. Mas o que isso tudo tem a ver com o formato do corpo dessa mulher? O formato do corpo tem uma função na vida dessa mulher. Esse corpinho vai ficar fofinho, vai dar vontade de apertar, mas esse é um mecanismo de defesa. Porque se essa mulher for toda redondinha, toda fofinha, todo mundo vai querer ficar perto. Não é assim quando a gente vê um bebê gordinho, a gente não quer abraçar, não quer beijar? E quando a criança cresce, ela continua com essa mesma característica. Bem redondinha, mesmo que ela não seja gordinha, mas ela vai ter um formato bem arredondadinho, formato do rosto redondo, vai ter uma boquinha bem carnudinha, vai ter os bracinhos bem redondinhos, as perninhas redondinhas, aquela pessoa que dá vontade de ficar perto, aquela pessoa que é acolhedora, aquela pessoa que gosta de colocar todo mundo no colo, aquela pessoa que você conta uma história e você gosta de contar porque ela vive aquilo, né? E então ela reage, ela fica impressionada e ela fala, ai, conta mais. Então ela consegue sentir exatamente a sua emoção quando você está contando uma história para ela. É uma pessoa muito intensa, é uma pessoa cheia de sentimentos. Ela nem usa muito a razão, ela usa muito a emoção. É um modo de sobreviver no mundo, porque ele acredita que se ela for abandonada, ela vai morrer. É um mecanismo de defesa, é uma resposta muscular ou uma resposta de um tecido das intenções ou da organização
dos nossos neurônios. E para exemplificar aqui um formato de um corpo bem oral, aquela atriz Fabiana Carla, que fez Zorra Total, depois ela participou de uma novela na Globo. Ela tem o formato do corpo bem cheinho, ela tem umas bochechinhas bem aparentes e parece até uma bebezona grande, né? Dá vontade de apertar, dá vontade de ficar do lado. Ela é toda cheinha, né? Só de olhar para ela você já vê que a pele dela é bem macia e dá vontade de ficar perto. E adultos com essa oralidade alta, elas costumam ter um aspecto mais infantilizados, apresentam ser mais novas do que é. Outro exemplo, que está agora no Big Brother até, é o Thiago Abravanel, né? Aquele neto do Silvio Santos. Ele também é um bebezão gigante, né? Ele é todo fofinho, todo gordinho, as bochechinhas toda cheinha. E aí você olha pra ele, você tem vontade de ficar perto, você tem vontade de abraçar, porque ele tem essa característica, essa oralidade mais alta. Mas e aí, como é que funciona a mente dessa mulher oral? A mente dela continua como um bebê grande, continua querendo que as pessoas adivinhem o que ela está sentindo, sem que ela fale. Eu tenho bastante desse traço em mim. E eu já me peguei por diversas vezes querendo passar em algum lugar e uma pessoa está atrapalhando a passagem. Eu fico nervosa aonde eu estou, fico nervosa com a pessoa, porque a pessoa não sai da frente, mas eu não tenho coragem de abrir a minha boca e pedir licença. Ou seja, eu quero que a pessoa adivinhe, mas eu não quero pedir. Porque na infância era assim. Era assim que eu me comunicava. Eu não sabia falar, então eu pedia com olhares, com gestos e até mesmo com o choro. E a mulher oral, ela é intensa, ela é emotiva, ela se magoa fácil e ela usa muito mais o coração do que a cabeça. É uma pessoa extremamente acolhedora, como eu já mencionei. Tem tanto medo de ser abandonada que ela não quer que ninguém passe por isso. E por isso que ela é aquela mãezona que vai colocando todo mundo dentro de casa. Ela ama a companhia, ela ama estar com as pessoas. Quando você cumprimenta uma mulher oral, ela já começa a falar, ela desembesta a falar, porque ela só precisa assim de uma oportunidade para ela começar a se comunicar, porque esse é o recurso dela. Ela usa a boca, que é justamente o lugar onde estava sendo mielinizado naquela hora. Então ela continua ali usando a boca, a sua habilidade. Por isso que ela não consegue ficar calada por muito tempo. E se ela estiver num lugar onde ela não pode se expressar, ela vai usar a boca de outra forma. Ou ela vai roer a unha, ou ela vai morder os lábios, ou ela vai encontrar um jeito de colocar alguma coisa na boca, uma bala, um chiclete. Para ela conseguir ficar calada, ela tem que estar colocando alguma coisa ali na boca. Por isso que muitos orais acabam indo pro lado da comida, pro lado do excesso, porque tentam preencher aquele vazio que eles têm aqui no meio do peito, por não ter sido atendido na infância como eles gostariam, pelo medo de abandono, através do excesso da comida, o excesso de compras, drogas e cigarro. Ela era dependente quando era criança, dependia de alguém para preencher. Ela busca algum outro tipo de dependência e muitas vezes viram escravas da comida e por isso o excesso do peso na grande maioria dos orais. Elas já têm essa tendência de ser mais cheinha e buscam preencher o vazio na comida e assim elas vão ganhando mais peso. E é por isso que muitas mulheres que fazem bariátrica, como o caso da moça que eu mencionei, voltam a engordar, porque não adianta mudar o corpo se não entender a mente. E essa é a grande luta das mulheres orais. Se matam em dietas, em academias e não conseguem perder peso, porque a sua mente está condicionada a se preencher de excessos e ficar mais cheinha para que as pessoas fiquem por perto. E é interessante também que muitas pessoas pensam que chorar é um defeito, mas ou uma fraqueza. Mas para mulheres orais, chorar é a solução. Só após um choro é que ela consegue entender o que realmente está sentindo. Na verdade, quando ela chora, ela nem sabe por que ela está chorando. Ela só sabe que ela quer chorar. E depois que ela chora, ela consegue pensar. E aí ela fala assim, eu já sei por que eu estava chateada, por que eu estava com vontade de chorar, por causa disso. Então, que o choro para ela é uma pecinha para aumentar a capacidade de raciocínio dessa mulher. Então, se você convive com alguém que tenha muito desse traço, não fique perguntando o que ela tem e por que ela chora. Apenas acolha essa pessoa, segure nela e diga para ela que ela pode chorar, que você está ali por perto. E o choro até emagrece os orais, sabia? Então, se você é bem fofinha, tem aspectos infantilizados, é comunicativa, é acolhedora, comece a reparar se você está segurando o seu choro. Porque se sim,
pratique o exercício do choro e veja as mudanças no seu próprio corpo. Aqui em casa eu tenho dois filhos opostos. Um extremamente sensível e o outro muito prático. Não quer dizer que esse outro não chore, mas ele é prático. E quando o mais sentimental chora, é de modo super intenso e demora um pouco para passar. O mais prático, quando chora, cai 2 lágrimas, ele já resolveu a vida dele. São 2 crianças completamente diferentes e eles precisam ter o espaço deles de acordo com a formação dos traços deles. Muitas mães ou pais, por falta desse conhecimento, reprimem as crianças e começam a tornar os orais infelizes. E esse oral cresce achando que não pode falar, que não pode se expressar e muitas vezes não pode nem comer o que gosta. E a criança vai ficando num ambiente ruim, trazendo para ela toda aquela dor do abandono, onde as suas necessidades não eram atendidas na infância. Quando eu era criança, eu tive esse problema, porque eu tenho 33% de oral. É o meu maior traço. E eu era uma criança muito chorona. Mas meus pais não sabiam nada disso, dos traços de caráter. E quando eu estava com 8 anos, mais ou menos, a minha mãe me levou em um médico, um homeopata. E ela disse assim: doutor, eu não aguento mais os choros dessa menina. Ela chora por tudo, não sei mais o que fazer. Bom, só de ouvir aquela frase da minha mãe, antes mesmo de tomar os remédios, eles já estavam fazendo efeito. Aliás, a frase dela fez efeito, porque eu entendi que o meu jeito de ser não agradava a ela. E eu precisava mudar. Eu entendi que eu precisava mudar. E mudei. Passei a engolir o choro. E quando não aguentava mais, eu chorava escondido. Nunca disse para ela como me senti por ter ouvido aquilo. Mas foi algo que eu carreguei para minha vida toda. E quando eu estava com 17 anos, ela foi diagnosticada com câncer. Foi uma fase muito difícil. Mas mesmo estando acabada, eu não chorava na frente dela. E aí eu comecei a evitar saber do que os médicos falavam quando ela voltava da consulta. Porque eu sabia que talvez eu não ia aguentar segurar o choro perto dela. Então eu chorava no trabalho, chorava na faculdade, mas não chorava nem demonstrava nada na frente dela. Resultado de tudo isso: um pouco antes dela morrer, nós tivemos uma conversa franca e ela me disse o quanto ficava triste por eu não me importar por ela, por eu não demonstrar que eu a amava e que eu tinha medo de perdê-la. E eu disse para ela: eu não pergunto porque eu não quero chorar na sua frente, mas eu sempre me informo sobre você, eu estou sempre a par de tudo que está acontecendo. E aí ela me disse uma frase que eu nunca vou esquecer. Ela disse: eu queria que você chorasse comigo. Ela nem imaginava que uma frase que ela disse para um médico quando eu tinha 8 anos de idade poderia ter causado tudo isso na nossa vida. Ou seja, é extremamente prejudicial quando não sabemos lidar com as nossas necessidades, nem com as necessidades das pessoas que convivemos. Uma mulher oral, ela é intuitiva, ela consegue sentir como o outro está pela escrita no WhatsApp. Ela olha para alguém rapidamente e já pensa: fulano não está bem? É prestativo demais, se dá demais porque é inocente. É como uma criança mesmo. Acaba ficando perto de pessoas tóxicas para não ficar sozinha na vida. Mulheres orais gostam de coisas de criança, gostam de dançar, gostam de brincar, são alegres, são espontâneas. Mas quando ficam tristes, também parece que o mundo acabou para elas. E é comum que elas mudem de humor rapidamente, porque uma hora ela fica muito triste e no mesmo dia ela já fica muito feliz. E quem convive não entende nada. Um tempo atrás, eu fui diagnosticada com transtorno bipolar, porque eu mudava de humor com frequência. Eu estava em um ambiente que eu não podia usar os meus recursos, que era a comunicação, a fala e o choro. Eu estava num ambiente ruim no meu casamento e eu não sabia falar, nem sabia pedir ajuda. Então eu não falava, me afastei das pessoas que me conheciam para que elas não soubessem que eu estava com problemas e além disso eu não podia chorar, mais uma vez, porque na nossa vida tudo se repete e não são coincidências, são evidências. Meu marido ficava nervoso quando me via chorando. Olha, eu tendo contato com aquela dor da infância novamente. Eu me obrigava a engolir as emoções. E quando isso acontece, aquela vontade de chorar reprimida virava raiva. E uma raiva que eu não sabia lidar. Então, por isso, as mudanças de humores eram constantes. Hoje eu tenho certeza que eu nunca tive transtorno bipolar. E o que eu não sabia era lidar com os meus traços. Eu não sabia lidar com o meu traço oral. E eu estava matando esse traço dentro de mim. E quando eu aprendi que eu preciso me permitir isso,
foi libertador, porque hoje eu me permito parar no meio do dia para fazer uma pausa, para desabafar de alguma maneira. Se for preciso chorar, eu choro, porque eu sei que se eu chorar, vai passar. Mas se eu segurar, aquilo vai virar raiva e aí vai virar algo muito pior. E o meu marido, que odiava choro, hoje ele até me fala: será que você não está precisando chorar, não? Isso me ajuda a ver se eu estou deixando passar as minhas necessidades. E eu sei que é bem estranho essa coisa de chorar, porque nós somos ensinados que adultos não podem chorar. E para quem tem pouco do traço oral, isso não faz sentido mesmo. Mas para os orais, esse é o melhor superpoder. É chorar para poder raciocinar melhor. Você sabia que quando você engole o choro, é como se você estivesse comendo um doce? Vê aí, mulher, se está valendo a pena segurar o choro. E quando essa mulher precisa se mudar de cidade, ou quando ela casa, quando ela precisa deixar a casa dos pais, ou quando ela precisa deixar o emprego, a dor dessa mulher oral é uma dor que parece que ela vai morrer. Dói demais porque ela se lembra da dor que ela sentiu na infância, quando ela não era atendida. Ela não quer nem abandonar e ela também não quer ser abandonada, e por isso ela sofre muito. Ela é uma menina, ela pula, ela dança, ela canta, é divertida, qualquer um quer ficar perto dela. Fora que ela é carinhosa e costuma conversar pegando nos outros. Oral consegue encontrar companhia em várias coisas. Uma música, um bom livro, ela consegue viver essas histórias. Gente com problema é um problema para as pessoas com traço oral. A mulher oral chega num lugar que tá todo mundo feliz e ela fica feliz, porque ela é um radar emocional. Agora, se ela chega num lugar e tem alguém triste, ela fica triste na hora. Ela tem uma facilidade muito grande de viver o sentimento dos outros. E aí aquele monte de sentimento vira uma mistura que ela já não sabe mais o que é dela, o que é do outro, e ela acaba sofrendo por todo mundo. E aí, a mulher oral, ela precisa ter tanto cuidado com as pessoas que ela convive, com as músicas que ela escuta e até mesmo com o que ela assiste, porque tudo vai influenciar o seu estado de humor. Leve o seu oral, a sua oral leve sua oral para perto de pessoas que vivem coisas boas, porque o oral tem mania de buscar sofrimento. Ela é assim: tô sem problema, deixa eu ligar para alguém para ver se alguém tem um problema para me contar. Porque ela é ótima ouvinte. Então comece a ter mais contato com coisas boas, comece a se permitir viver e ser feliz, mesmo que alguém que você ama não seja, porque talvez essa pessoa nem queira ser feliz. E nós ficamos presas a essas pessoas por medo de abandonar. E se você está se identificando com o que eu estou dizendo, então olha só essas dicas que vão te ajudar demais a tornar a sua vida mais leve. O oral gosta de sensações, de experimentar. Então aproveite para comer aquela comida bem saborosa, com temperos diferentes, com sabores diferentes. Saboreie a comida, preste atenção no que você está comendo. Una a comida com algum outro tipo de prazer, como a paisagem, por exemplo. Almoçar ou jantar em lugares que você possa ver a paisagem vai te trazer muito prazer. Ande descalço, pise na areia, pise em pedras, sinta as diversas texturas, aprenda a amar e a respeitar esse traço oral, por dar para ele o que ele precisa, os cuidados que ele precisa. Faça um carinho em você mesma, faça um cafuné, se dê um abraço, passe um hidratante bem cheiroso, tome um banho relaxante. Coloque músicas no banho, apague as luzes, experimente novas sensações. Aproveite toda essa intensidade do seu traço oral para desfrutar coisas boas. Aquela mulher que eu mencionei no início desse vídeo chegou a pesar 150 quilos. Ela estava totalmente abandonada, porque ela mesma havia se abandonado. E ela passou a entender as suas emoções, a procurar o autoconhecimento, e ela entendeu que o processo tem que ser de dentro para fora e não ao contrário. Com o tempo ela conseguiu perder muito peso e a dizer não para a comida, porque ela passou a se preencher ao invés de se encher de comida. Se preencher é ter boas sensações, com cuidados e com amor próprio. Então, se você se identificou com esse vídeo ou convive com alguém, com alguma mulher assim, você já sabe que precisa respeitar as necessidades dessa pessoa, já que o que ela precisa é carinho, atenção e poder ser quem ela nasceu para ser.